Oi, pessoal. Então, retomando hoje nossos estudos sobre as normas de São Paulo, capítulo 16, tabelionato de notas. No nosso último encontro, nós finalizamos o item 45. Então, hoje a gente vai continuar a partir do item 46 do capítulo 16. E o item 46, ele vai falar o seguinte, que os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos livros de notas. Ou seja, sempre os atos têm que ser redigidos em português, na língua nacional. Ainda que seja um estrangeiro, ele pode se comunicar com o tabelião em outra língua, se ele entender, que é o que fala o 47, mas obrigatoriamente a redação tem que ser em português, sempre. O item 47, portanto, ele vai dizer que se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, então notem, se o tabelião entender francês, espanhol, inglês, ele pode ele mesmo se comunicar e lavrar este ato. O problema é se a parte não consegue se expressar no idioma que o tabelião entende, aí tem que comparecer ou um tradutor público, que é aquele que está inscrito na junta comercial para servir de intérprete, ou, e não havendo na localidade, outra pessoa que, a juízo do tabelião, tem idoneidade e conhecimento bastantes. Hoje em dia, com o e-notariado, é possível, ainda que esse tradutor não tenha na cidade, no interior, que esteja em outro lugar, ele pode participar de maneira virtual. Então, facilitou muito. Agora, a própria norma, copiando o que está no Código Civil, ela expressa que se não houver um tradutor público juramentado, pode ser um intérprete, uma outra pessoa que, de acordo com o juízo do tabelião, tem idoneidade e conhecimentos bastantes. Às vezes, um professor daquela língua que mora ali naquela localidade, enfim, alguém que tenha conhecimento e que possa fazer esse serviço de tradução. 47.1. A participação do tradutor com a sua identificação, referência ao registro na junta comercial, então, se for tradutor público, tem que ter a qualificação, porque ele vai comparecer nesse ato, e a referência no registro dele na junta comercial. E o compromisso tomado, se não matriculado na junta comercial, então, se for um terceiro que não seja um tradutor público, que vai fazer esse serviço, ele toma um compromisso. E esse compromisso também vai ser colocado no ato notarial, tá? Vai ser mencionado, aqui está falando na ata notarial, mas é no ato notarial, tanto o tradutor público quanto o intérprete. Seguindo. Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. Então, gravem isso. Data e preço tem que colocar tanto em numeral quanto por extenso. Para quê? Para não haver dúvida. Para que tenha certeza, para que não haja nenhum conflito, se saiba exatamente a que valor está se referindo e qual a data, tá? Então, esses dois dados da escritura tem que constar tanto por extenso quanto pelo numeral, para que não haja dubidade. 49. A escrituração faz-se apenas em cor azul ou preta indelével. É o que está nas normas, então não pode tinta vermelha, tinta verde, ou é azul ou é preta. 50. O espaçamento entre as linhas e as tabulações serão rigorosamente iguais até o encerramento do ato, salvo quanto as tabelas nele eventualmente contidas. Então, lembre-se, espaçamento sempre igual, a única exceção será com relação a uma tabela, que pode ser aposta no ato, vamos supor que tem uma planilha de pagamento, alguma coisa para se acrescentar ali. Então, nesse caso, a tabela não vai dar para respeitar rigorosamente esse espaçamento, mas, como regra, a escrituração ela tem que ter essa observação do espaçamento entre as linhas, tá bom? 50.1. As atas notariais poderão ainda conter imagens coloridas e expressões em outras línguas ou alfabetos. Isso também pode ser uma pegadinha numa prova, em uma questão. Quer dizer, a ata notarial ela pode conter tanto imagens coloridas quanto expressões em outras línguas ou alfabetos. Vamos supor que tenha alguma conversa na internet, lá no Facebook, algum xingamento em outra língua, o tabelião vai trasladar do jeito que está escrito ali. Ele não vai traduzir, ele vai colocar a expressão em outra língua, ou alfabeto. Não há nenhum óbice em relação a isso, quando se tratar de uma ata notarial. 51. As emendas
as entrelinhas e as notas marginais ficam vedadas, mesmo para a correção de erros, inexatidões materiais e irregularidades sanáveis. Vejam só, quando a gente vai estudar a Lei 6.015, o artigo 35, quando ele vai falar da escrituração dos atos do registro civil, ele diz que, no fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas, serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Então, se vocês forem ler só a Lei 6.015, vocês vão constatar que no RCPN tem essa permissão em relação às emendas, às entrelinhas, ou outras circunstâncias que possam ocasionar dúvida. Elas podem ser ressalvadas ao final, desde que seja no final do assento e antes da subscrição e da assinatura das partes, certo? Agora, no tabelionato de notas, como vocês estão vendo aqui nas normas, isso fica vedado, não pode usar emenda, nem entrelinha, nem notas marginais para correção de erros, ainda que sejam erros materiais. Aí eu trouxe para vocês o item 17 do RCPN, só para vocês verem, para vocês não, quando vocês forem estudar, lembrarem que no RCPN, portanto, seguindo o que está na Lei 6.015, ocorrendo omissões, erros, respectivas adições ou emendas serão feitas antes das assinaturas ou ainda em seguida, sendo a ressalva novamente assinada por todas. Então, no RCPN, seguindo a Lei 6.015, ele prevê a adição ou emenda, desde que seja antes das assinaturas ou em seguida, aí todo mundo assina novamente as ressalvas. Então, ele está seguindo a Lei 6.015. Essa previsão não existe para o tabelionato de notas. A gente vai ver agora na sequência como é que é feito a correção de erros nas escrituras. E o capítulo 13, no item 23, ele fala: na escrituração dos atos é vedada a utilização de rasuras entre linhas. E o capítulo 13, como vocês sabem, ele trata da escrituração em geral, que vale para todas as serventias. Então, como regra, vedada a utilização de rasuras entre linhas. Com relação ao tabelionato de notas, tem a vedação expressa, com relação às emendas entre linhas e notas marginais. E no RCPN, desde que atendidas as condições já vistas, é possível fazer emenda desde que todos assinem a emenda ou a ressalva novamente assinada por todos, ao final do assento. A cláusula em tempo é admitida. Então, uma das formas de correção do ato notarial seria a cláusula em tempo. C, exarada antes da assinatura das partes e demais comparecentes, ou seja, no final do ato, e da subscrição da escritura pública pelo tabelião ou pelo seu substituto. E desde que não afete elementos essenciais do ato, como o preço, objeto e a forma de pagamento. Então, a cláusula em tempo ela é usada para alguma inexatidão, como, por exemplo, o CPF. Chegou lá no final do ato e viu-se que o CPF da parte está equivocado. Então, o final coloca em tempo. O CPF do fulano de tal é número XXX e não Y como constou. Ponto. E todo mundo vai assinar e concordar com essa alteração. Afinal, é um erro evidente. Agora, vamos seguir. O 52 vai dizer: o tabelião de notas não poderá não subscrever o ato notarial, embora já assinado pelas partes e pelos demais comparecentes, expondo por escrito de modo fundamentado as suas razões. A gente já viu no começo do capítulo que o tabelião ele tem a independência, a imparcialidade, e ele pode não subscrever um ato, se ao final ele entender que está desrespeitando a vontade de uma das partes, ou que há algum vício de vontade, um induzimento, uma coação. É claro que na prática é muito difícil de perceber isso, mas se o tabelião chegar a ter uma convicção, vamos supor que tem um testador ali lavrando testamento, se ele chegar e ter essa convicção de que aquela pessoa não está ali de livre vontade, espontânea vontade, ele pode sim se recusar e falar: não, eu não vou subscrever, eu não vou finalizar esse ato, e expor por escrito e de modo fundamentado as suas razões. O 53. O tabelião de notas, o substituto legal que lavrou a escritura pública, as partes e demais pessoas que compareceram ao ato notarial assinarão somente na última página do instrumento. Isso aqui também é uma dúvida corrente. As partes, elas assinam somente na última página. Agora, no testamento público, para cumprir o que está disposto no artigo 1864, parágrafo único, todas as páginas devem ser rubricadas pelo testador. Vejam, tanto o Código Civil quanto as normas exigem que a rubrica seja somente do testador em todas as suas páginas, aqueles testamentos que tenham
mais de uma folha. Geralmente testamentos são complexos, tem mais de uma página, e aí é necessária a rubrica de todas pelo testador. Mas é só o testador que faz essa rubrica. Item 53.1. Se a assinatura da parte for ilegível, o tabelião de notas poderá lançar o nome dela de forma legível sob a assinatura. Bom, apesar de ter essa previsão, na prática, os tabeliães, quando vão lavrar os seus atos, eles já colocam o nome da parte e a que título ela comparece. Então, vai estar lá o nome da pessoa completo e otorgante, otorgado, interveniente, anuente, enfim, a que título ela comparece como testemunha, a rogo, ela, né, compareceu naquele ato, a qual título, e já tem o nome completo. Então, isso já é grafado no próprio livro. Não haveria necessidade de lançar ao lado o nome completo da parte, porque isso já vem impresso. Mas aqui nas normas ele fala que se for ilegível a assinatura, ele poderá, ao lado dela, lançar de forma legível sobre sua assinatura. Então, o tabelião poderia escrever do lado o nome dele completo, o nome da pessoa, o nome da parte, enfim. Alguns tabeliães, para ter mais material grafotécnico, eles fazem que a pessoa assine tanto a sua assinatura e também coloque, a própria parte apoia seu nome completo, por escrito, do lado, por extenso. Então, é para ter mais material, é só para ter mais segurança, para um dia, amanhã, depois, alguém quiser questionar se aquela pessoa compareceu efetivamente no cartório naquele dia, tem bastante material para comprovar a grafia daquela pessoa. Bom, vamos seguir. 53.2. Isso aqui é bem importante. Lavrada a escritura pública, a coleta das respectivas assinaturas das partes poderá ocorrer em até 30 dias. E nessas hipóteses, as partes deverão apor ao lado de sua firma a data e o local, o mesmo da lavratura, o endereço completo, se for diverso, da respectiva subscrição. O que esse item está nos dizendo? Ele está colocando aqui um prazo diferido para a coleta dessas assinaturas. Então, aqui no estado de São Paulo, vamos supor que seja um ato complexo, um inventário envolvendo diversos herdeiros, mais de 30 pessoas, não seria possível reunir todos a um só tempo para a leitura e assinatura deste ato. Então, as normas, vendo essa necessidade social, ela prevê uma exceção ao princípio da unicidade do ato. E o que é o princípio da unicidade? Pelo princípio da unicidade, a atuação do notário tinha que ser feita a um só tempo, em uma só audiência, em uma audiência una. Então, ele teria que entrevistar, prestar assessoria, colher os documentos, analisar todos esses documentos, fazer este ato, ler as partes que manifestem a vontade, que consintam, digam, é isso mesmo, eles concordam com o ato, e a assinatura, tudo numa sequência única. A gente sabe que na prática isso não é possível. Então, aqui existe um prazo de até 30 dias. Então, pode ocorrer em até 30 dias. E, claro, se as assinaturas não forem no mesmo local, tem que colocar a data e o local. Não só a data, ou seja, em que dia que foi assinado, se diferente da lavratura, como também aonde foi assinado, se diferente do local da serventia. Então, esses são os requisitos. E esse é o prazo de até 30 dias. Decorem isso porque é bem provável de cair, já que é uma especificidade aqui do Estado de São Paulo. Outros estados disciplinam de maneira diversa, tem outros prazos específicos, aqui é 30 dias, guardem isso, tá? Não sendo assinado o ato notarial dentro do prazo fixado, a escritura pública será declarada incompleta. Então, não é que ela é nula, não é que ela é cancelada, ela é declarada incompleta, se não for assinado dentro desse lapso, observando-se a legislação que trata dos emolumentos. Outra dica muito importante que vocês têm que ter conhecimento é em relação à Lei Estadual 11.331 de 2002, aqui do Estado de São Paulo, que é a nossa lei que trata dos emolumentos. Essa lei sempre cai em prova, e aqui, já que a gente está tratando da escritura pública declarada incompleta, eu já vou explicar para vocês como é que funciona. A nota número 9 da nossa lei, né, tabela de emolumentos, ela disciplina que, pelo ato notarial declarado incompleto, por falta de assinatura, por culpa ou a pedido de qualquer das partes, será devido 1/3 dos emolumentos. Então, se as partes não assinarem dentro do prazo de até 30 dias, o tabelião tem que declarar ela incompleta e as partes vão perder 1/3. E a nossa lei de emolumentos, ela diz que se não for consignado o motivo, o escrevente e o tabelião responderão solidariamente pela terça parte, conforme artigo 19, inciso 1, B, C e D.
que trata do recolhimento das custas ao Estado de São Paulo, ao fundo do RCPN e ao IPESP. Então, se o tabelião ou o escrevente não designar qual foi o motivo do ato ter sido declarado incompleto, ele também vai responder solidariamente com a parte. Mas, a princípio, a parte vai ter que recolher, vai perder 1/3 e vai ficar por isso mesmo, porque o tabelião vai ter que recolher todos os órgãos que nós estamos sujeitos em relação aos penduricários, aos emolumentos que a gente repassa, certo? Pelo ato notarial incompleto, serão devidos emolumentos e custos, a gente já viu que é 1/3, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, salvo ordem judicial. Logo, se este ato não se concretizou, se ele não finalizou, não existe. Se ele é incompleto, o tabelião não pode fornecer nenhuma certidão, porque ele não se concretizou, não foi lavrado. A única hipótese é ordem judicial. Então, guardem isso. Se foi declarado incompleto, o ato não existiu, não pode fornecer certidão somente por ordem judicial. 54. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente, e desde que não modificada a declaração de vontade das partes, nem a substância do negócio jurídico realizado, podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento das partes, ou seus procuradores, mediante ata retificativa lavrada no livro de notas e subscrita apenas pelo tabelião, ou por seu substituto legal, a respeito da qual se fará remissão no ato retificado. Interessante esse item para pontuar que aqui no estado de São Paulo, somente o tabelião ou substituto legal está autorizado a lavrar escrituras públicas. Os escreventes, eles têm uma atuação mais restrita, eles podem reconhecer firma, autenticar, mas eles não podem lavrar os atos notariais. Aqui, no caso, quando houver um erro, uma inexatidão material, uma irregularidade, que seja constatável documentalmente, ou seja, tem que ter um documento comprovando. Então, errou um CPF, errou um RG, errou um nome, errou o estado civil, tudo isso pode ser alterado. Errou a descrição do imóvel, também prova por meio da certidão da matrícula, tudo isso, desde que provado documentalmente, e o tabelião tem o dever de arquivar esses documentos na sua serventia, então ele mesmo constata, e ele pode fazer isso de ofício ou a requerimento das partes, ou seus procuradores. E aí, qual é o instrumento correto? A ata retificativa. Então, no estado de São Paulo, para corrigir esses erros, é a ata retificativa que a gente utiliza. E aí, só o tabelião subscreve, porque ele que constata o erro, ele mesmo explica lá o que estava errado, o que constou, o que deverá constar, e ele mesmo assina. Por quê? Porque não vai mudar a declaração de vontade das partes e nem a substância do negócio jurídico. Se for isso, aí a gente vai ver que é outro caso. Mas se for esse tipo de erro banal, de fácil constatação, basta o próprio tabelião lavrar e finalizar este ato. Não depende quer dizer, pode ser provocado, mas não depende necessariamente da provocação da parte, pode ser até de ofício. São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades exclusivamente. E aqui ele já declina, né? As normas já vão falar quais são as hipóteses que o tabelião pode fazer, portanto, de ofício, subscrever e assinar esse ato. Omissões e erros cometidos na transposição de dados, constante dos documentos exibidos para a lavratura do ato notarial, desde que arquivados na serventia, em papel, microfilme e documento eletrônico. Então, se o tabelião tem segurança e ele constata esse erro a partir dos documentos que estão ali arquivados na serventia, ele pode fazer essa ata retificativa. Erros de cálculo matemático, também. Se tiver uma questão de metragem, de valor, algum equívoco na transposição desses dados, também é possível fazer essa retificação. Omissões e erros referentes à descrição e à caracterização de bens individuais no ato notarial. Como eu falei, a metragem, a rua, logradouro, bairro, enfim, CEP, tudo isso a gente pode retificar também porque tem documentos que comprovam o erro. Omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e demais comparecentes que compareceram ao ato notarial se provados por documentos oficiais, como eu já falei. RG, CPF, o Estado Civil, tudo isso, desde que comprovado documentalmente, também pode ser retificado. 55. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, quando insuscetíveis de saneamento mediante ata retificativa, então, se não for caso de ata retificativa, podem ser remediados por meio de escritura de retificação-ratificação. Ou seja, só uma nova escritura vai poder retificar a escritura anterior.
porque aqui vai mudar a manifestação de vontade, vai ser algo mais substancial, algo que não pode ser comprovado documentalmente, e, portanto, tem que ser feita uma nova escritura. Só uma nova escritura vai poder modificar a escritura anterior. E essa escritura se chama retificação, ratificação, que deve ser assinada pelas partes, ou seja, as partes vão ter que comparecer novamente na serventia para assinar, para concordar, e pelos demais comparecentes do ato ratificado, e subscrita pelo tabelião de notas ou pelo substituto legal. Tá? É que, então, nesse caso, todos assinam novamente, porque é um dado mais grave, mais sensível, substancial. Far-se-ão remissões na escritura de retificação e ratificação e nota ratificado. Claro, para ter uma ação, para vincular esses atos, vai ter essa remissão, justamente para o tabelião depois, quando for expedir uma certidão, ele saber que aquele ato foi ratificado e, portanto, ele tem que fazer essa compilação desses atos. 55.2. Se praticados atos em serventias distintas, isso também é uma dúvida muito recorrente. Pessoas pensam que se um tabelião A lavrou um ato, somente ele é capaz de modificar esse ato, de fazer uma reratificação. Isso não é correto. Qualquer tabelião do Brasil está apto a fazer essa modificação, essa reratificação. A questão é muito mais fácil quem fez o ato em primeira mão, porque ele já tem conhecimento, já tem os documentos arquivados, é muito mais fácil, ele tem muito mais segurança para fazer essa modificação do que alguém que não participou do negócio, que não estava envolvido ali, que não recebeu esses documentos antes, enfim, que não tem isso arquivado. Então, a priori, qualquer pessoa, qualquer tabelião poderia fazer essa escritura de retificação, ratificação. Mas, na prática, acaba sendo lavrada pelo próprio tabelião que lavrou em primeiro lugar. Ele que geralmente faz essa escritura, mas isso não quer dizer que só ele está apto. Qualquer tabelião de notas pode fazer. Tanto que ele fala, se praticados atos em serventias distintas, o tabelião de notas que lavrou a escritura de retificação, ratificação, comunicará o evento para remissão devida ao que realizou o ato ratificado. Então, se for um outro tabelião que fez isso, ele tem que comunicar o primitivo para que ele faça essa remissão e vincule estes atos. 55.3. Pela escritura de reratificação destinada a sanear os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades imputáveis ao tabelião de notas, nada será devido a título de emolumentos e custas. Bom, essa previsão está tanto no artigo 3º, inciso 4 da Lei Federal 10.169 de 2000, que fala, que veda a cobrança de ato que deve ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro. E só lembrando, não é porque assumiu a serventia hoje que um ato do passado eu vou cobrar. Não. Se o erro for imputável à serventia, o tabelião anterior, enfim, quem veio antes dele, não importa se foi há 30 anos, o erro é imputável ao tabelião, ao serviço, nada pode ser cobrado. E isso também está expresso na nossa lei estadual 11.331 de 2002, na nota 9.3. Ela vai proibir essa cobrança. Ele diz que se for um erro imputável ao serviço, nada pode ser cobrado. Então, o tabelião vai lavrar isso sem cobrar nada. 56. As escrituras tornadas sem efeito ou corrigidas em decorrência de erro imputável ao tabelião de notas deverão certificar os motivos. Ou seja, tem que explicar por que foi tornada sem efeito ou foi corrigida. Então, se não assinou, se não foi concluído o negócio jurídico, se uma das partes desistiu, se alguém faleceu, isso tem que ser colocado na escritura para se ter controle do porquê que foi declarado sem efeito, ou por que foi corrigida, se teve um erro na transposição, tanto que nessa escritura ou nessa ata retificativa, para corrigir esses erros, o tabelião tem que declinar o que ele está corrigindo e o motivo, o que aconteceu na hora de escrever ali, o CPF constou errado, então o correto é tal, assim vai, ele tem que declinar, certificar os motivos, que é o que manda aqui também as normas. 57. Quando a numeração das páginas de cada livro, ao final, indicar a impossibilidade de conclusão de algum ato que nela se inicie, o tabelião de notas deixará de utilizá-las, cancelando-as por meio da expressão em branco, nelas lançada e subscrita em seguida, evitará que o ato notarial iniciado tenha prosseguimento em outro livro. O que isso quer dizer? Isso aqui também é bem específico do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, ele não quer, ele proíbe a prática de atos fracionados, ou seja, que sejam quebrados. Se for, está chegando no final do livro, e o tabelião verificar
que não vai conseguir concluir naquele livro, ele manda cancelar essas páginas, né, em branco, para não utilizar e começar num novo livro para que esse ato fique num único livro. Então a ideia é o que é? Preservar esse ato num único livro. Pode ser nesse final que está acabando, se couber. Se não couber, ele cancela para evitar esse fracionamento, evitar que metade de um lado fique no livro e outra metade no outro livro. Então, para isso, ou ele não vai caber, cancela e vai começar esse ato num novo livro, ou se ele vê que cabe, aí tudo bem, ele pode escriturar naquele próprio livro, mas ele tem que verificar antes se vai ou não caber naquele livro para ele iniciar esse ato. 58. As folhas dos livros não podem permanecer fora da serventia de um dia para o outro, ressalvadas as hipóteses de atos de diligência realizados fora do horário e dos dias estabelecidos para atendimento ao público, mediante prévia autorização do tabelião de notas. Então, verifiquem que aqui a autorização, a responsabilidade é do tabelião de notas. Ele que vai autorizar, de um dia para o outro. Não é para ficar mais tempo do que isso. Se eu tiver que fazer uma diligência, no máximo, de um dia para o outro, esse livro volta. Para quê? Para evitar o extravio, para evitar que se perca. Logo, é importante que sempre fique na serventia. E se houver um ato de diligência, de um dia para o outro já retorna ao serviço para arquivo, para guardar, para preservar a segurança daquele ato. E a responsabilidade é do tabelião, por isso que é ele que autoriza. Não tem que pedir para juiz, não tem que pedir para ninguém. É o próprio tabelião que autoriza e está resolvido. 59. Tabelião de notas ao elaborar a escritura pública de testamento que contém disposições favoráveis a pessoas jurídicas com objetivos altruísticos, científicos, artísticos, beneficentes, religiosos, educativos, culturais, políticos, esportivos. Vamos seguir. Ou recreativos. Consultará o testador sobre a conveniência de cientificar por escrito as favorecidas. Então, neste caso, o tabelião pode consultar sobre a conveniência, se o testador deseja já cientificar essas pessoas jurídicas sobre esse testamento, para que elas acompanhem, né, após o falecimento dessa pessoa, para elas irem atrás disso e fazer cumprir o testamento. Então, o 59.1 fala: idêntica consulta será formulada nas hipóteses de escritura pública de revogação, mesma coisa, ou para instituir ou para revogar, ou de cláusulas testamentárias favoráveis àquelas pessoas jurídicas. 59.2. As comunicações autorizadas limitação ao nome do testador, à data, ao número do livro e às folhas da escritura pública de testamento ou de revogação. Evidente que não vai ser informado o inteiro teor desse testamento, até porque é um ato sigiloso, revogável a qualquer tempo, e por essa razão só vai ser comunicado assim: o nome do testador, a data, o número do livro e a folha. Para quê? Para que o dia que ele vier a falecer, essas pessoas consigam buscar essa informação e fazer cumprir esse testamento, certo? Bom, aqui a gente vai passar para a seção 5 das escrituras públicas, subseção 1, das escrituras relativas a bens imóveis. Então, o item 60 vai dizer: as escrituras relativas a bens imóveis, direitos reais a eles relativos, devem conter ainda. Então, vai especificar o que tem que conter. Para imóveis rurais georreferenciados, o número do registro ou matrícula no registro de imóveis, sua localização, denominação, área total, o número do cadastro no INCRA, constante do certificado de cadastro de imóvel rural, CIR, e o número de imóvel rural na Receita Federal, NIF. Enquanto que, para os demais imóveis rurais, particularmente os não georreferenciados e os objetos de transcrição, a descrição deve ser integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive aos seus característicos e confrontações. Bom, se vocês pegarem o decreto 93.240 de 86, ou a lei 7.433 de 85, ou a lei 6.015 de 83, vocês vão ver que não há dispensa para a descrição dos imóveis rurais. A única dispensa que a gente tem é para os imóveis urbanos. Aquele imóvel urbano que já tiver descrito e caracterizado na matrícula, aí você pode identificar de uma maneira mais simples. Agora, os imóveis rurais, a regra é que tem que ter a descrição completa e pormenorizada. Aqui, as normas de São Paulo, ela só excepciona essa regra com relação aos imóveis georreferenciados. Já está georreferenciado, então pode ser uma descrição mais simples, porque já vinculou aquele imóvel. Agora, se forem os imóveis rurais não já referenciados ou objetos de transcrição, que vocês bem sabem, foi feito sob a égide do decreto 4.857 de 39, que não exigia tantas características, confrontações,
a descrição pormenorizada daquele imóvel, era muito falho a descrição dos imóveis rurais. Aí, nesse caso, né, rurais e urbanos também, na verdade. Então, como a descrição sob a égide do sistema anterior, do folio pessoal, no sistema das transcrições, como era uma descrição muito falha, neste caso, se for objeto de transcrição, também ele exige uma descrição integral e pormenorizada. Então, gravem isso. Se não for georreferenciado ou objeto de transcrição, descrição pormenorizada. Se for georreferenciado, tem uma descrição mais simples, bastando constar o número do registro, ou da matrícula, sua localização, denominação, área total, número do cadastro, enfim, é bem mais simples do que ter que fazer uma descrição completa de todo o imóvel. E aí, com relação aos imóveis urbanos, aí ele segue o que está na lei federal, cujas descrições e caracterizações constem da certidão de imóveis, basta o número do registro ou da matrícula no registro de imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade e estado. Então, é isso que está na lei federal e é isso que aqui também nas normas se reproduz. Agora, para os demais imóveis urbanos, principalmente aqueles objetos de transcrição, como já falamos, a descrição deve ser integral e pormenorizada, com referência precisa, inclusive, às suas características e confrontações. Então, é a mesma exigência. Se for objeto de transcrição, tem que fazer uma descrição pormenorizada. Se já tiver descrito e caracterizado na matrícula, basta um resumo daquela descrição, como já foi falado aqui, com um mínimo para vincular aquele imóvel, para ter certeza de que se trata aquele imóvel. B. Título de aquisição do alienante, com referência à natureza do negócio jurídico, ao instrumento que documenta, à matrícula e ao registro anterior, ao seu número e ao registro de imóveis. Aqui é um exemplo nítido do princípio da continuidade, da disponibilidade, ou seja, como que aquela pessoa que está alienando adquiriu aquele imóvel, como é que está sendo feito aquele negócio com a natureza jurídica, é uma venda, é uma doação, qual instrumento, escritura pública, um instrumento particular, um instrumento de consórcio, né, de banco, enfim, o que é aquilo, né? A matrícula e o registro anterior e o seu número e o registro de imóveis. Então é isso, para cumprir a continuidade e a disponibilidade. Isso também é um requisito também do livro 2 de imóveis, falar como é que foi o título de transmissão. C. Exame da documentação da propriedade do imóvel, obrigando a apresentação de certidão autorizada no registro de imóveis competente, sempre tem que apresentar, bem como a de ações reais e pessoas persecutórias de ônus reais, com prazo de validade de 30 dias. Aqui pode ocasionar uma dúvida e vocês pensarem, então são duas certidões, uma da matrícula atualizada e ações reais, pessoais e persecutórias de ônus reais. Não, aqui no estado de São Paulo é uma única certidão. Basta uma certidão inteiro teor que já supre esse requisito dessa certidão atualizada, porque lá já consta todas as informações. E verifiquem que o prazo de validade segue sendo 30 dias, mesmo com a alteração do artigo 205 da Lei de Registros Públicos, que estabelece prazo de 20 dias para a prenotação cessar automaticamente seus efeitos por desídia da parte e não cumprir com as exigências formuladas pelo registrador de imóveis. Então, a validade da certidão continua sendo 30 dias. Isso também está estampado no decreto 93, 240 de 86, que fala que a validade dessa certidão é de 30 dias, e aqui ela segue no mesmo padrão. D. Indicação dos alvarás ou mandados nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, ok? E. Apresentação das certidões dos distribuidores do foro da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, ou a expressa dispensa pelo adquirente e declaração do alienante sob pena de responsabilidade civil e penal, de que o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, e sobre a existência de outras ações reais e pessoais persecutórias relativa ao imóvel e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo. Então, aqui, se a gente for comparar com o decreto 93, 240 de 86 e a lei 7.433 de 85, lá consta não consta a exigência da certidão dos distribuidores dos foros da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista. As normas pedem ou apresenta a certidão, ou expressamente tem a dispensa pelo adquirente. Quem está comprando, ou quem está recebendo esse imóvel, ele dispensa a apresentação dessas certidões e o alienante faz essa declaração. A declaração do alienante é obrigatória, é o que está na legislação federal. Agora, a certidão de distribuidores não consta na legislação federal. Tanto que, se a gente for pegar e seguir só o que está no decreto 93, 240 de 86, vocês vão ver que ele fala que para lavrar qualquer escritura, o que tem que ser apresentado? O imposto de transmissão, as certidões fiscais
e de propriedade de ônus. Não fala dos distribuidores dos foros da Justiça Federal, Estadual e Trabalhista. Isso aqui é o que está nas normas. Então, se cair, vocês fiquem atentos. Ou a expressa dispensa, que é o que está na lei federal. F. Prova da quitação de tributos municipais ou a dispensa expressa pelo adquirente, que neste caso deverá declarar que se responsabiliza pelo pagamento dos débitos fiscais existentes. É o que está na lei federal 743385 e no decreto 93.240/86. Então, segue a mesma questão. Ou vai fazer a prova dessa quitação por meio da certidão, ou vai dispensar pelo adquirente também. O adquirente vai dispensar, e daí o que acontece? Ele fica responsável pelo pagamento desses débitos acaso existentes. Né? Dívida próprio terreno vai acompanhar o imóvel e ele vai ter que fazer frente a esse tributo, se acaso houver, se tiver dívidas em aberto, ele vai ter que pagar. G. Quando se tratar de bem imóvel urbano, a indicação do número de contribuinte dado ao imóvel pela Prefeitura Municipal, se feito o lançamento. Então, tem que constar o número de cadastro deste imóvel do IPTU, perante a Prefeitura, tá? Também é uma exigência. H. Indicação das certidões do INSS, da Secretaria da Receita Federal e de órgãos públicos, quando exigidas por lei. Ou, se as partes não estiverem sujeitas às contribuições devidas à Seguridade Social ou forem dispensadas por lei, a declaração dessas circunstâncias sob as penas da lei. Então, como é que funciona? Na prática, a maioria das pessoas não se enquadra nessa situação, que é aquela pessoa física ou uma empresa que exerce atividade por intermédio de prepostos ou com auxílio de empregados, ou seja, empregador, é uma empresa, e aí, como ele tem diversos, né, funcionários ali que auxiliam naquela atividade, quando ele vai alienar qualquer bem imóvel, direito relativo, tem que apresentar a CND do INSS, para dizer que ele não tem nenhuma dívida previdenciária, de contribuições previdenciárias. Agora, se a parte não se enquadrar nessa hipótese, ela declara, sob as penas da lei, que ela não se enquadra e por isso que ela deixa de apresentar essa certidão. Então, pode acontecer uma dessas duas hipóteses. E também há uma dispensa expressa, se vocês forem ver na Lei 8.212 de 91, que trata sobre o tema, se o imóvel ou transação for do ativo circulante e se tratar de empresa que se dedica exclusivamente à compra e venda de imóveis, locação, desmembramento, loteamento, incorporação. Se for esse objeto social unicamente, aí está dispensado porque é o que ela faz no dia a dia. Ela compra e vende imóvel, então ela não está sujeita a essa certidão do INSS. Basta ela declarar que é do ativo circulante, que é aqueles imóveis que ela está transacionando no mercado, então ela não está sujeita à apresentação dessa certidão, mas tem que constar ou a apresentação dessa certidão do INSS, que agora já vai unicamente junto à Receita Federal, já sai tudo junto, unificado, ou dizer que não se enquadra nessa hipótese. E indicação do valor do negócio jurídico, do atribuído pela Fazenda e do recolhimento do imposto de transmissão, ou menção à imunidade, isenção, se o caso, e com a ressalva das hipóteses nas quais a lei autoriza a efetivação do pagamento após a sua lavratura. Bom, aqui no estado de São Paulo, ele exige que coloque o valor do negócio jurídico. Então, vamos supor que as partes estejam transacionando um imóvel e elas colocam como valor do negócio jurídico R$100.000. Só que o atribuído pela Fazenda é R$150.000. Aí, para fins de escritura, de acordo com a nossa lei de emolumentos, a gente tem que pegar o maior valor. Então, os emolumentos vão ser recolhidos sobre o valor de R$150.000. E o imposto também vai ser recolhido sobre o de maior valor. É isso que tem que ser feito na prática, é o que a gente faz, a gente indica. Não importa, vocês querem fazer uma transação com valor inferior ao atribuído pela Fazenda, pelo valor de mercado, seja aquele valor venal, ou valor venal de referência, não tem problema. A gente indica o valor do negócio, indica o valor que foi atribuído pela Fazenda, seja de referência, seja de valor venal, e o recolhimento do imposto pelo maior valor, e os emolumentos também vai se recolher pelo maior valor. Lembrando que o tabelião tem essa responsabilidade dita solidária no CTN, por isso a gente tem que fiscalizar o recolhimento desses tributos. Com relação à imunidade e isenção, não é o tabelião que vai dizer, é caso de imunidade, é caso de isenção. O próprio fisco tem que apresentar uma certidão expedida pela Secretaria da Fazenda, reconhecendo a imunidade e a isenção conforme o caso, tá? Conforme o caso no sentido de qual seria o órgão competente, se seria federal, estadual, municipal. No caso aqui, tem que apresentar essa certidão de imunidade ou de isenção. J. Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, a referência ao comprovante de pagamento dos 3 últimos foros anuais,
sem enfeiteiros recai sobre propriedade privada. Então, isso aqui está dizendo a respeito dos enfeiteiros, que tem exigência de apresentação desses 3 últimos foros anuais, que a gente também tem que exigir. E K, as escrituras relativas à transferência do domínio útil também de terrenos da União, de direitos sobre benfeitorias, nem nas construídas, nem nas relacionadas com a cessão de direitos relativos, a referência à apresentação da certidão da Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Isso também tem que ser exigido nesses casos. L. A alusão ao pacto antinupcial e aos seus correspondentes ajustes ao número de seu registro no registro de imóveis, quando o ato disser respeito ao objeto de comissão antinupcial e, caso o pacto antinupcial não tenha sido registrado, a expressa menção à necessidade do seu registro antes do relativo à alienação ou oneração. Aqui também é um exemplo de cumprimento do princípio da continuidade. Ainda que o pacto não tenha sido registrado, o tabelião pode lavrar o ato, vejam que é o que está constando aqui nas normas, mas ele tem que mencionar a necessidade do seu registro antes de se registrar a alienação ou oneração, conforme o caso. E então, ele pode lavrar e ele orienta, olha, tem que registrar esse pacto antinupcial, e as partes registram concomitantemente, conforme o caso. 60.1. Quando os contratos forem exequíveis no Brasil, não poderão estipular pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou por outra forma que venha a restringir ou recusar nos seus efeitos o curso da moeda nacional. Ressalvados os casos, aí ele cita o Decreto-Lei 857, você só lembre que ele foi revogado pela Lei 14.286 de 2021, que trata das hipóteses de exceção à regra da moeda nacional, que seria comércio exterior, transativas transnacionais, mas depois vocês dão uma lida, mas a princípio não podemos lavrar uma escritura dizendo que o pagamento vai ser feito em ouro, vai ser feito em dólar, vai ser feito em euro. O que a gente faz se estiver numa situação dessa? Faz a conversão pelo câmbio do dia. Então, é 100 mil dólares, então o valor seria equivalente a 530 mil reais. Estou fazendo uma conta aqui, considerando um câmbio aproximado do dólar hoje. Então, faria a conversão e aí lava pelo valor correspondente em reais. Ok? O 60.2, ele fala que, nada obstante, previsto no artigo 47, que é o que trata daquela certidão de CND, certidão negativa de débitos da Previdência Social, ou seja, perante a INSS, faculta seus tabeliões de notas, e esse aqui vocês prestam bastante atenção, porque é novidade, ele foi inserido pelas normas em 2022, então tem bastante chance de cair. Então, ainda que tenha essa obrigatoriedade da apresentação dessa CND perante do INSS, faculta seus tabeliões de notas, por ocasião da qualificação notarial, dispensar, nas situações tratadas nos dispositivos legais aludidos, a exibição das certidões negativas de débitos emitidas pelo INSS e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e da certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e da dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aí por quê? Tendo em vista os precedentes do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de inexistir justificativa razoável para condicionar o registro de títulos à prévia comprovação da quitação de créditos tributários, contribuições sociais e de outras imposições pecuniárias compulsórias. Então, nesse caso, é possível ainda dispensar, considerando esse entendimento do Conselho Superior da Magistratura de que seria uma sanção política. Então, ainda assim, faculta seus tabeliões dispensar essa certidão e lavrar o ato. Então, pessoal, aqui na sequência, as normas vão trazer 3 recomendações. A primeira delas é recomendável, se for o caso, o esclarecimento às partes da necessidade de averbação da construção ou aumento de área construída no registro imobiliário, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. Então, vamos supor que o tabelião vai lavrar um ato e na matrícula não conste essa construção. Só que no IPTU está lançado, né? A prefeitura não perde tempo. Então, na prefeitura está lançado essa construção, cobra IPTU sobre essa área, ou por esse aumento de área, só que essa situação não está espelhada na matrícula. Então, nesse caso, há uma recomendação. O tabelião pode recomendar, olha, primeiro, seria oportuno você averbar essa construção, ou essa área construída, esse aumento de área, para depois a gente lavrar este ato. Mas não é que isso vai impedir a lavratura. É só uma recomendação, por ser mais seguro. Agora, se a parte insistir, o tabelião pode lavrar.
Então, essa é a primeira recomendação. Se houver construção, o aumento de área, primeiro fazer essa verbação para depois proceder ao ato notarial. 62. Outra recomendação. É recomendável, se for o caso, o esclarecimento às partes da necessidade de averbação da demolição do imóvel, alteração de cadastro, de contribuinte, número do prédio, de rua, mencionando no título a situação antiga e atual, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. Então, nessa segunda recomendação, se houver demolição do imóvel, e isso também não está averbado na matrícula, é possível fazer a menção disso na própria escritura, já informando o registro imobiliário para que se proceda a averbação dessa demolição, ou então na alteração do cadastro, e aí o que acontece? O tabelião faz, a situação menciona a situação antiga e como ficou, e junto os documentos comprobatórios. Então vai só numa única escritura, já menciona como era, como é agora, e já faz tudo num ato só. E a terceira recomendação é, para a preservação do princípio da continuidade, é recomendável evitar os atos relativos a bens imóveis sempre que o título anterior não estiver transcrito ou registrado nas matrículas correspondentes. Então, para preservar o princípio da continuidade. Se não está registrado o título anterior, o título de aquisição daquele alienante, também recomenda-se, por isso que é uma recomendação, né? Recomenda-se, não vai impedir a lavratura, que primeiro ele proceda ao registro do título anterior, para depois proceder ao ato subsequente. Agora, salvo ser ciente da situação e de seus efeitos jurídicos, o interessado assuma a responsabilidade pelo registro dos atos anteriores. Então, mais uma vez, veja que nenhuma dessas hipóteses vai impedir o ato. O tabelião vai poder lavrar. A gente sempre vai tentar lavrar o ato, vai sempre tentar prestar esse serviço à parte interessada. Só que aqui, a gente só vai poder fazer se a pessoa está ciente dessa situação, dos seus efeitos, e ele assume a responsabilidade pelo registro da escritura atual e dos anteriores, porque ele sabe que se ele apresentar só a dele agora, não vai dar registro, porque depende de uma cadeia de sessões anteriores. Então, nesse caso, o tabelião recomenda, mas se a pessoa ainda assim insistir, lavra-se o ato e ele assume a responsabilidade. Até é interessante colocar isso na própria escritura, que ele foi orientado, para depois não alegar que não o foi. Então, se faz essa ciência, a parte, ele insistindo, você declina isso na escritura, e a parte tem que levar todos os atos para registro para depois poder registrar a dele, mesmo que seja concomitante. Ok? Para a gente finalizar, o item 64 fala que nas escrituras de instituição de interesse de fundação não serão lavradas sem intervenção do Ministério Público. É o que consta no Código Civil e aqui também a gente aplica. E tem uma exceção, que também já caiu em prova. Não estão sujeitas ao requisito acima mencionado fundações que se enquadrem no conceito de entidade fechada de previdência privada. Aí não é o caso de intervenção do Ministério Público, então tudo bem. E para a gente finalizar nosso encontro de hoje, item 65. Os tabeliões de notas, nos atos que praticarem, farão referência ao livro e à folha do registro de títulos dos documentos em que trasladadas as procurações de origem estrangeira, acompanhadas das respectivas traduções a que tenho de reportar-se. Bom, neste item, ele está remetendo ao artigo 129, item 6º da Lei 6.573, que fala que os documentos de origem estrangeira, para produzirem efeitos aqui no país, eles dependem desse prévio registro em títulos e documentos, e não só do documento, mas também da sua respectiva tradução, que tem que ser uma tradução pública juramentada, ou seja, por uma pessoa habilitada, escrita na junta comercial. E sem isso, essa procuração não pode produzir efeitos aqui no Brasil, seja em qualquer entidade política, instância, juiz ou tribunal. Então, previamente tem que registrar, e aí o tabelião, quando for utilizar essa procuração para a lavratura de algum ato, ele tem que fazer a referência ao livro e à folha que foi registrado esse documento, em títulos e documentos, justamente para cumprir o disposto no artigo 129, item 6º da Lei 6.573. E a gente faz essa remissão na escritura. Certo? Então, na próxima aula a gente continua com mais conteúdo a respeito do tabelionato de notas. Vou encerrando por aqui. Muito obrigada e até a próxima.